E, Vicente, nessa linha que a Ana estava puxando e perguntando, né, de iniciativas, e entendemos com a sua resposta de que elas ainda são muito incipientes, mesmo na Europa, que isso seria o continente, né, com maior já maturidade ou está à frente disso. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente tem visto que meio ambiente e sustentabilidade tem sido um pouco complicado, principalmente nos últimos tempos, né? Praticamente desmanche de órgãos comprometidos com o meio ambiente, leis ambientais, leis de proteção e conservação. Como que o empresário e alguém que estuda isso há quase 20 anos, como você, enxerga esse momento que a gente está vivendo? Sobretudo, a perspectiva do mercado. Então, saber também como que conversa com outras empresas e quais perspectivas que a gente tem para os próximos anos. Me parece, quando a gente olha, né, a agenda ambiental no setor empresarial, eles sofrem basicamente pressão de três fontes de pressão bastante fortes. Regulação, né, pressão de governos, por regulações mais restritivas, pressão de clientes por produtos mais sustentáveis e pressão de investidores por produtos que sejam mais sustentáveis também. Então, quando a gente olha o primeiro stakeholder, o primeiro foco de pressão, que é a regulação, embora aqui no Brasil a gente tenha escutado muito falar dessas questões relacionadas à fragilização da legislação ambiental, que é um problema, né? Por outro lado, a gente vê também um movimento muito forte de investidores e de clientes de grandes corporações e pequenas corporações quando fornecem para grandes corporações, né? Então, as grandes empresas estão pedindo para a sua cadeia de fornecedores também atuar de forma mais sustentável, com critérios socioambientais aí integrados nos seus negócios. Então, acho que se por um lado essa agenda, principalmente de florestas aqui no Brasil, está deixando a desejar. Por outro lado, né, investidores globais e no Brasil e clientes estão demandando das empresas agirem em relação à questão ambiental. O que, de certa forma, e aí, quando você tem esse tipo de pressão, né, de vários lados, a empresa precisa agir. E ter um olhar, né, de riscos e de oportunidades. Né? Acho que atualmente, não podemos falar mais em uma empresa olhando para o meio ambiente como se estivesse abraçando árvore. Né? É um vetor de risco, a questão ambiental, ou de oportunidade. Então, determinados setores vão ter mais riscos associados à questão ambiental, água ou florestas, e outros menos riscos. Mas, de fato, existe aí uma questão de riscos e oportunidades, e eu não vejo uma agenda sendo desmobilizada na questão ambiental por conta de legislação, ou de uma maior fraqueza na legislação ambiental atual. Isso é o que eu tenho percebido. Então, a gente volta, né, para a questão... a gente teve uma discussão sobre inserção, né, inserção do ASG na estratégia das companhias e da pressão exatamente dos investidores e dos consumidores como sendo, né, uma agenda de ativismo. Então, mesmo se aplica nesse caso da economia circular. A gente vê novamente esse ativismo, que seria, né, essa pressão dos investidores fomentando o desenvolvimento dessa agenda. E nós, também como consumidores, a gente consegue exercer essa pressão? Conseguimos. Acho que nós, como consumidores, e principalmente, fundamentalmente, olhando no médio e longo prazo, geração G, millennials, chegando no mercado de trabalho, no mercado consumidor, né, com uma atitude muito forte em relação a essas questões. Então, as empresas líderes estão olhando, né, para o mercado hoje, mas também quais são as grandes mega tendências que vão aí direcionar o mercado nos próximos anos e décadas. Elas precisam estar olhando para essa questão da economia circular e sabendo que não vai ser do dia para a noite que eu vou mudar o meu portfólio de produtos. Eu tenho que estar preparada para mudar o meu portfólio ao longo do tempo, né, na velocidade que a empresa sentir que está sendo demandada pelo mercado, pelos investidores ou por regulação, por exemplo.